conterrâneo de Unirio, Eduardo Ramos, por favor, uma salva de palmas. Obrigado. Bom, o Eduardo veio falar hoje, conversar hoje um pouco com a gente, ele vai se apresentar um pouquinho, daqui a pouco, falar um pouco do percurso dele enquanto artista, multiartista, produtor, educador, né, Eduardo? Mas ele vai falar um pouco pra gente sobre as relações entre literatura e teatro, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e também do teatro como ferramenta para o incentivo à leitura, né, que é uma ferramenta muito poderosa. Mas antes da gente começar, Eduardo, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu percurso, só pra galera ter uma ideia de quem és. Bom, boa noite, obrigado por terem ficado. Meu nome é Eduardo. Pode parecer que não, mas não combinamos nada, tanto é que eu devia estar com a camisa florida se fosse isso. Né? De resto, está bastante parecido. Eu sou ator formado na Unirio, como você citou, também na Martins Pena, lá no tempo paleolítico, assim, 1994. O Maxim estava no berçário. E passou-se o tempo e eu fui trabalhando em teatro, fazendo essa adaptação da literatura para a cena, né? Daquilo que as pessoas chamam de trabalho de contador de histórias, né? Existem algumas convenções que parte do segmento adota, que, por exemplo, você tem que ser fiel ao texto, que você não pode ter uma contracena entre diferentes contadores, e eu nunca exatamente segui isso. Para falar a verdade, eu não segui isso. E passou-se o tempo, eu fui desenvolvendo um projeto de rodas de leitura, que basicamente é um trabalho de leitura dramatizada, uma mistura também de elementos de sarau. E isso acaba juntando um pouco as coisas que eu mais gosto na vida, das coisas sérias, né? Que teatro e literatura. Também gosto de outras coisas, que são coisas mais recreativas. Mas aí, passou-se o tempo também, né? E você vai refinando o repertório. Antigamente eu fazia rodas mais com temas consagrados. Parte dessas rodas o nosso amigo Jadson estava com a gente e continua estando. E agora eu tenho feito temas mais fechados, assim, em temáticas mais sociais. Começou em 2016 com países de língua portuguesa, com literatura de países de língua portuguesa. Do ano passado para cá, não, exatamente esse ano, a literatura que trata do tema dos refugiados e da imigração. E mais recentemente, inclusive somos companheiros de edital, tratando da literatura nordestina. E acho que mais ou menos isso. E como produtor, eu sou criador de conteúdo no YouTube, eu dou aula de produção cultural, porque um dia eu produzi uma oficina de produção cultural e alguém disse para mim, mas isso que ele faz, você faz também. Aí eu pensei, é verdade. E isso tem sido uma coisa que me alimenta muito. O fato de estudar para passar conteúdo me faz melhor como produtor nos meus próprios projetos também. E talvez por isso até que o Maxim tenha me chamado. Ele é talvez um espectador desse tipo de conteúdo. Acho que é isso. Muito prazer, Eduardo. Que bom te ver aqui. E assim, Eduardo Ramos. Bom, eu quero começar falando um pouco da nossa experiência, assim, acho que o Maxim pode falar também daqui a pouco dessa experiência dele, da relação com a adaptação, né? A gente falou um pouco sobre isso no nosso primeiro bate-papo com o professor de literatura hispânica que esteve aqui. Mas hoje eu queria começar falando diretamente sobre esse tema, né? Do teatro como ferramenta, ou como, enfim, algumas leituras apontam aí como metodologia, do incentivo à leitura e tudo mais. Tem uma experiência que a gente tem vivido, às vezes que a gente apresenta, e a gente tem uma versão infanto-juvenil desse espetáculo, que a gente apresenta em escolas, mas até mesmo para o grande público adulto, que é uma experiência muito recompensadora para a gente, que é essa relação de uma galera que nunca leu Cervantes, só ouviu falar, aquela coisa do nunca leu, só ouviu falar, e quando acaba, vem interessada, querendo ler, né? Principalmente quando a gente vai para as escolas, a galerinha acaba de assistir e fala, professor, tio, onde é que a gente encontra isso? Como é que eu faço para ler? É muito difícil. A gente percebe o interesse imediato na ação de ler, né?
imediatamente após o espetáculo, assim. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Como é que você vê essa relação da escrita cênica como uma possível estimuladora, né, para essa relação imediata com essa escrita literária, com isso que está nesse objeto que parece que está cada vez mais sendo, enfim, se tornando obsoleto de alguma maneira, como o livro, né? Como é que você vê essas relações? Eu acho que eu nunca separo assim o corpo, o físico do lido, assim. Sempre que eu leio alguma coisa, isso é uma coisa muito física para mim. Eu tenho uma característica pessoal que eu não posso ver sangue. Não posso ver sangue. E eu estou lendo um livro cujo primeiro capítulo descreve chama Torturado o livro. Ah, nossa, essa é agoniante. Eu tive que parar, assim. Não, tive que parar no primeiro capítulo porque eu não consigo ver, imaginar, descrever, enfim. Só quando meu filho assim sangra, se machuca, eu consigo me controlar. Fora isso, não. Então eu não consigo separar. Quando, por exemplo, eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, assim, eu sempre sentia assim, o vento dos pampas, eu sentia o cheiro da roupa. Então, a partir do momento que eu acho que a literatura passa para a cena, você descobre o quanto que ela pode ser legal, assim. O quanto você pode transformar essa cena num gatilho para sua própria curiosidade. Eu imagino que seja essa a sensação que se tenha quando assistem a versão infanto-juvenil do Incansável Dom Quixote. Tipo, então é essa história que ele está fisicalizando. Nossa, mas essa história é legal. Esse livro de 500 páginas que você faz ali no começo, então isso é legal. Essa cena é sensacional, porque ela dá uma rasteira, assim. Você vai achando que de repente vai ser uma coisa mais hermética, quadradinha, para você depois desmentir. Quer dizer, eu achava que era exatamente um truque. Eu estava errado. Então, eu acho que o ator em cena, com a palavra dita da maneira como ela é dita aqui em cena e por outros grandes espetáculos, ela dá esse poder de dizer e de deixar muito claro: olha como isso é legal, olha o que está aqui, isso pode ser meu também, porque o Maxime conta do jeito que é absolutamente dele, e eu imagino que quem tenha uma ou outra vocação e inclinação para fazer teatro, essa pessoa possa sentir vontade de, em algum momento, contar uma história com o corpo, com a voz, do jeito que viu ou do jeito que imagina que poderia ser. Quando você fala, é muito interessante isso. Eu, antes de ser convidado por ele para dirigir o espetáculo, eu nunca tinha lido o Dom Quixote, né? Eu li por conta do espetáculo o primeiro volume. O segundo volume ainda não entrei em contato. Ainda estou ensaiando esse momento. E, de fato, é uma obra muito consistente. Você demora um tempo para penetrar naquelas palavras seiscentistas, né, quinhentistas ali, você realmente enveredar por todo aquele vocabulário, enfim. E é justamente isso, né? Lendo o Quixote especificamente, pegando ele como exemplo, a gente percebe o quanto a literatura é corpo, é sentidos, né? São sentidos são despertados. Você falou do Torturado, é justamente isso, assim. Você sente cheiros, o seu corpo vai reagindo àquilo que você lê. E é tão interessante, é tão estimulante. E aí tem uma pergunta que pode parecer meio boba, mas eu queria que a gente discutisse isso aqui, enquanto educadora eu também me questiono. Por que a literatura se tornou uma coisa chata? O que acontece, assim, para as pessoas, no senso comum, o que acontece para a gente, junto não só aos alunos parceiros que estão conosco, mas a esse público que vem aqui, inclusive, que esteve aqui no último debate, né? Para que as pessoas se desinteressem cada vez mais pela literatura. Quais são os principais fatores que você vê para isso acontecer? Né? Sendo que essas mesmas pessoas assistem uma adaptação do livro, nossa, agora sim, agora eu vou ler. Como é que é isso? Como é que você vê essas relações? Todas as vezes que assim que acontece uma adaptação de alguma coisa para a dramaturgia, seja no audiovisual, seja até no formato de série, de novela, né? Eu vejo muito em livraria, assim, da série, não sei o que eu livro, eu falei, não é possível, isso deve ter algum efeito, né, na divulgação e na vendagem
desse material. Eu acho que a nossa atenção se pulverizou, né, ao longo do tempo, assim. Todos nós, todos, absolutamente todos. Eu lembro que eu viajava muito, às vezes para fazer contação de história, rodas de leitura. Eu ia muito para campos, né? E eu tinha um tempo para dormir, assim, que eu ia calculando, que eu pegava sempre no mesmo horário. E assim, às 9h30 vai começar a tocar os telefones, que são as pessoas que vão buscar na rodoviária, né? Com o passar do tempo, com o WhatsApp, parou de ser os telefones tocando. Agora passam a ser os áudios. Então, você começa a escutar os áudios. Não, estou aqui, tô. Então, você vai criando elementos para pulverizar a sua atenção e você, de fato, se torna um adicto da atenção pulverizada, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma narração sobre a história brasileira do lixo, que era muito divertido. Pode parecer chato, mas assim, a história brasileira do lixo é muito divertida. Só para ilustrar, né? Tem até uma música que foi composta para isso. Antigamente você jogava as suas fezes pela janela. Você não tinha uma rede de esgotos, né? E era de bom tom você avisar que estava jogando. E existia até uma frase que era dita assim nos salões, né? Que era arreda ioiô, que lá vem cocô. Aí nesta peça que tinha essa cena, inclusive do arreda ioiô, que lá vem cocô, eu me lembro que estava fazendo no pior espaço possível, que era a quadra de esporte, né? Eu costumo dizer que há mais de 20 anos eu interrompo jogos de futebol país afora. E é ruim porque não tem acústica, é espaço meio caótico e tudo. E aí, fazendo ali, lá pelo meio, eu senti que tinha um burburinho, assim. Naquela época não tinha ainda nem WhatsApp. Burburinho. E eu pensei, nossa, vou terminar esse espetáculo da melhor maneira possível. Era uma das primeiras apresentações. O pessoal não está entendendo nada. E depois chegou um grupo de pessoas e começou a falar das coisas que eu tinha dito, inclusive de datas. Não, em 1800 que eu falo 1800 lá vai fumaça, em 1700 e tantos. E eles falam, não, mas em 1700 e tantos aconteceu isso, mas não foi depois, de 1800 lá vai fumar. Então, a capacidade que as pessoas têm de apreender coisas em meio a essa atenção pulverizada é diferente da percepção de atenção que a gente tem, que a minha geração talvez tenha. Não a geração do Maxim, que é uma geração antes. Muitas gerações. Eu queria que... Pode falar. Não, porque é engraçado, você está falando aí, e aí eu fiquei pensando uma correlação que eu nunca tinha feito, que é do quão contemporâneo de fato é a contação de história e o teatro narrativo. Porque você ia falar agora? Eu ia puxar esse assunto agora. Transmimento. Porque na verdade, quando lançou-se o Don Quixote, a maior parte da população não era alfabetizada. O livro ele foi ganhando projeção além da aristocracia, com as pessoas que iam lá, os parlapatões, eles iam lá nas praças para contar a história. A história ia passando assim de forma oral. Porque as pessoas não eram alfabetizadas, sabe, em sua maioria. Hoje em dia, esse negócio de celular, com essa atenção dispersa, você tem que ver um vídeo, vi um vídeo longo, tinha 3 minutos, caramba. Imagina você parar para ler um livro desses, assim, que é complexo, de 500 páginas, você parar para ler, e aí talvez, de alguma maneira, por conta dessa loucura toda, isso que a gente faz, seja mais nesse retrocesso cognitivo, talvez ele faça mais sentido, ele volte a fazer. Então, assim, o que é o contemporâneo, né? Sim. Então, volta a ser fundamental para poder trazer de novo o interesse à literatura, que vinha se perdendo, né? Então, é muito urgente, né? Muito fundamental. Foi um insight que vi agora enquanto você falava. Sim. Não sei se faz algum sentido. Faz. Eu escrevi recentemente dentro de defesa de projetos meus essa ideia de que a literatura, quando ela está no corpo, ela passa a ser um exercício mais social, porque ela não depende exatamente do leitor, mas quando você coloca isso no corpo e isso entra às vezes num corpo público, é o que se propõe, por exemplo, no trabalho das rodas de leitura, ela vira uma coisa mais
estou aqui, é uma coisa mais presente, uma coisa mais perto do cotidiano. Então, o Gregório de Matos passa, do século XVIII, passa a fazer sentido agora. Por quê? Porque ela está no corpo, ela está na voz, ela é volume, ela é intensidade que se dá. Agora estou completando você, no gesto. Não, eu estava pensando no panorama teatral hoje, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê uma série de trabalhos narrativos, né? O Júlio Adrião trouxe isso muito fortemente, retrouxe isso muito fortemente recentemente, né? Numa história recente do teatro carioca. E aí a gente vê uma explosão de solos, inclusive, de contações de histórias, que recebem diversos nomes, solo narrativo, ator episódio, não sei o que, mas todos com essa necessidade de narrar, né? E aí, sei lá, viajando agora aqui, aí você vê o Walter Benjamin dizendo, a morte do narrador, não sei o quê. Morte nada, o narrador está aí presente, o narrador se faz necessário, cada vez mais necessário. E aí, como é que você vê essa figura do narrador, sendo ele ator ou não, né? Hoje, a importância dele, a necessidade e a urgência dessa figura? Eu tenho muita dificuldade quando, por exemplo, eu escrevo projetos de outras pessoas e esses projetos são de espetáculos solo, eles se referirem a monólogos, e eu sempre falo não solo, não solo, porque o monólogo dá uma ideia de solidão e de falta de interação que eu acho que não é moderna no sentido dos espetáculos, como do Júlio, como do Maxim. O que pode ser dito somente por essa pessoa nesse momento. Nada do que o Maxim fez aqui há pouco faz sentido se não for feito apenas por ele. Como o Júlio Adrião também só faz sentido com o Júlio Adrião. Como o solo do Paulo Betti, até porque é a vida dele, né? Vai ficar difícil substituir alguém para a própria vida dele, né? A não ser que seja um filho, né? Sim. E mesmo assim é mais interessante ele falar era assim com o papai e tudo. Parece que eu estou rogando praga para o Paulo Betti. Imagina, nem conheço ele pessoalmente. Então eu acho que dentro desse narrador que está muito presente e dentro de um lugar assim da sociedade em que você tem também a imagem do narrador ausente, a principal delas é o tal do algoritmo, né? Em que você, num determinado momento, você faz uma busca num determinado assunto e você recebe a alimentação desse assunto por meses, até que você diga, não quero saber desse assunto, bloqueia esse assunto e o assunto chega. Bloqueia essa narrativa. Né? Bloqueia essa narrativa. Então, quando você tem o narrador ele mesmo, talvez faça mais sentido agora um narrador tão declaradamente autor assim na nossa frente. Então, esse aqui eu estou narrando. Você avalia aquilo que eu estou narrando para você. Maravilha. E como é que você vê, Eduardo, essa relação, vamos botar assim, porque eu não gosto muito de pensar o teatro como ferramenta, eu acho, não sei, acho utilitário demais. Sim. Mas pensando num contexto escolar agora, levando um pouco para esse âmbito, que eu sei como você trabalha, né, educação, enfim, com esse viés pedagógico também. Como é que você vê, você já falou um pouco sobre isso aqui, mas dentro do contexto escolar especificamente, onde muitas vezes o aluno tem que ter aquele compromisso de leitura dos clássicos, e que a gente sabe que às vezes é muito difícil para dentro de um processo da grade curricular, o professor de português, de literatura, gerar todo o movimento de interesse, porque é isso, né? O mesmo interesse de contar essa história é o interesse que o Maxim teve de ler essa história, né? E o interesse que foi despertado também a partir da leitura. E como é que quais são as possibilidades que a gente pode, né, através do teatro, despertar nessa galerinha que está chegando e que não está afim de comprar livro, e eu estava pensando nisso antes do nosso... Quantas livrarias fechadas, né? Não só pelo preço do livro, mas pelo interesse mesmo, né? E eu vejo isso nas escolas em que eu trabalho. A gente tem uma galera aqui para vocês lerem. Não, peraí. Eu prefiro dar uma olhadinha aqui no meu Instagram e ver as últimas notícias, essa leitura ligeira, né? O susto que se leva com a quantidade de páginas, né? E o medo que se tem, que eu percebo que é um medo também, não é só desinteresse. O medo que se tem de não compreender aquilo que está ali, de não ter um interesse por aquilo que está ali. Né? Recentemente eu dirigi uma adaptação do Alienista do Machado de Assis e mais uma vez eu tive a prova cabal. Assim, quando acabou os alunos, nossa, que maravilha! Eu falei, pois é, Machado.
aquele que você não quis ler. Vou fazer um adendo aqui. Sim, eu claro. ouvi aí que em Londres, quando foi, todos liam Shakespeare, só pararam de ler quando foi obrigatório. Quando as escolas colocaram aquilo como obrigatório, as pessoas pararam de ler. Então, acho que tem, dentro do que você está falando, Sim. muita questão do que é, eu estou sendo obrigado a ler. E aí ele pega o Machado, pega o Cervantes, e daí vai. Então, eu acho que essa obrigatoriedade, eu acho que tem que se despertar de outra forma para que veja, não, tá, é obrigado, mas é muito divertido. A gente viaja ali, a gente transpassa, né? Quando você vê. Eu já tinha lido e eu via exatamente como... E parabéns, quero mesmo parabenizar, assim, achei... Porque quando você lê, você já imagina, e é difícil uma pessoa no teatro conseguir colocar dentro da sua imaginação. Porque a sua imaginação, ela viaja. E, no entanto, você fez isso comigo. Eu consegui, até me emociono. Eu não gosto muito do monólogo, eu gosto do Quixote, e eu via aquelas cenas, ele tocando, ele apanhando pra caramba naquela pensão. Então, assim... Penseiro. Isso. E aí, e era mais ou menos o que eu imaginava, apesar de estar... Quer dizer, você transportou. Eu acho que esse é o grande lance, é você conseguir fazer com que o aluno se transporte para que, a partir daí, ele se interesse. Desculpa me... Não, maravilhoso. Acho que é isso, gente. Essa dinâmica. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente falar mais, mas é isso. E aí você, no seu fazer, né? Como é que é o teu processo para pensar justamente isso, essa motivação, enfim? Só uma pergunta antes. Na adaptação infanto-juvenil, o penseiro é o quê? Não há. Não há. Em compensação, os moinhos existem. Entendi. Tá. Não, eu estava preocupado. Bom, são dois assuntos assim a se tratar. Assim. Primeiro tem a definição assim, qual o repertório que a gente vai trazer, que a gente vai levar. Eu falei que eu tinha um repertório antigamente mais, digamos assim, de Enem, um repertório mais de ensino médio. De vez em quando tem umas pinceladas de repertório de Enem também, né, Adriana, que trabalha comigo. Mas, assim, basicamente a gente busca o repertório mais obscuro, mais estranho, que não seria buscado, e de temáticas mais sociais. Isso foi um ponto. O segundo ponto é para onde a gente vai. A gente procura sempre áreas periféricas, a gente procura sempre escolas, a gente procura ir nos lugares em que para nós assim, é uma conquista estar naquele lugar e que outras pessoas não iriam. E isso veio muito isso também veio lá de trás, assim, quando eu escutei uma vez, eu estava conversando numa festa de aniversário, já fazendo teatro, com uma diretora de escola, né? Ela trabalhava era uma escola estadual em Niterói. E eu falava que fazia coisas em escolas e tudo. Ela perguntou em que escolas? Ela falou, escolas da Tijuca, Botafogo, Copacabana e tudo. Aí ela olhou para mim e falou assim, bobinho. Você sabia que lá na escola eu recebo verba para contratar isso que você faz? Eu falei, muita gente vai? Não, ninguém vai. A partir daquele dia, é bom que eu posso falar com vocês, catálogo telefônico, e assim, basicamente eu conheço a região metropolitana do Rio de Janeiro, também num tempo que não tinha Waze, assim, qual ônibus que eu pego? Vai lá e foi, né? Então a gente procura capilarizar, né, em lugares que não são assim tão frequentes entre os nossos colegas. E cada lugar que a gente vai é uma luta, assim. Cada lugar a gente não sabe como vai ser feito esse filtro de alunos, mas todos eles a gente aposta na interação, aposta no formato de roda e dá a eles a possibilidade de ser voz, ser leitura do texto que a gente traz. Todo mundo espera que a gente vai, né, tocar, ler, contar histórias. E se surpreendem quando eles estão colocados e inseridos no jogo também. Se eles não lerem, se eles não participarem, o jogo acaba.
Isso é muito claro desde o começo. E já são 21 anos que o jogo acontece. Às vezes boas partidas, às vezes partidas mais emocionantes, às vezes partidas mais, digamos assim, truncadas. Mas acontece. E sempre com uma interação, uma troca com algumas pessoas que falam coisas até além da literatura para a gente. Respondi? Não, sim, né? Só uma observação, que é muito interessante, porque isso dialoga muito com a gente e com o seu comentário, porque tem uma questão de colocar o espectador para trabalhar também, né? Porque aqui tem um trabalho imaginativo, né? Tem que trabalhar esse músculo da imaginação para poder embarcar junto. Se não entrar na história, não vai ter história. Sim. E você também, quando você coloca a turma para poder participar, lendo, contando, só conta, porque teatro é encontro, né? Teatro é troca, precisa desse encontro. E aí, nessa perspectiva de jogo, pensando mais em jogo do que em monólogo, que também tem essa mesma percepção que você, uma coisa um pouco mais, me traz uma ideia um pouco mais engessada, essa ideia da troca, aí na troca que estabelece a relação, porque desde cara, assim, com o Reinaldo, logo que a gente começou a fazer o processo, já vi uma perspectiva de que, assim, a nossa poética é a poética da cena. A poética do livro é do Cervantes. A gente parte dela para a gente fazer a cena, e a gente não faz sozinho. A gente tem que colocar a turma para trabalhar. Isso que você faz no seu trabalho é isso, é colocar todo mundo para estar envolvido, para a coisa poder acontecer. Então é muito interessante, né? Porque, pelo que você fala, é muito mais direto, é muito mais, talvez, evidente, é mais, enfim, do que a gente. Nosso caso é um pouco mais sutil, né? A gente usa outros artifícios para essa captura. Mas o fato é, não pode ser sozinho. Você tem que ler tal coisa. Não, você pode até... Acho até que é possível você trabalhar obrigatoriamente com determinados livros. Agora, a forma como vai fazê-lo, as condições de fazer... Aí, enfim, tem uma série de... Você tem que chamar a pessoa tem que estar presente. Ela tem que estar aqui. Não, ela não pode estar... Ela não pode ser passiva e só receber, né? Ela tem que estar presente. Ela tem que se desligar. Aconteça o que acontecer, ela tem que estar com você. É essa atração que vocês têm de te chamar e fazer com que eu não perceba nada que está à minha volta, esteja com você, que vai fazer a diferença do espetáculo na minha concepção. Se no momento que você está aqui, acontece um barulho de um biscoito, eu olho para lá e eu saí. Aí eu já perdi, talvez você não consiga mais me captar essa sensação. E com o adolescente, isso é assim. Então, o cara conseguir fazer com que o adolescente esteja presente, sem se preocupar com a menina que está entrando, tal, é muito difícil. E em ginásio fazer enquadra é terrível. Aí realmente tipo Coliseu, né? Assim, uma coisa não é fácil. Mas tem resposta sempre. Tem. Às vezes vai embora! É interessante essa relação com as rodas de leitura, por exemplo. Né? Você coloca a palavra dos autores na boca de todo mundo ali. E aí, nessa medida, todo mundo se torna um pouco coautor, né? Da obra, isso é muito importante. E isso tem a ver com uma série de relações com a própria educação em si, né? Tipo, é isso, eu não vou dizer para um vamos ler Machado de Assis agora e tá aqui, vocês têm até tal dia. Vamos fazer os trabalhos que eu tinha lá fora, os trabalhos. E aí é isso, né? Eu sempre dava um jeito de dramatizar. Porque era uma forma, e sempre eu sentia necessidade, que foi o que me atraiu, por exemplo, quando ele me mostrou a adaptação dele, que é dessa espécie de atualização. Eu queria te perguntar, quais são os procedimentos que você utiliza quando você pega, né? Eu li que você fez uma adaptação do Minotauro, foi uma... não fui eu, estava como produtor e depois ator. Sim. Inclusive, a última vez que eu estive aqui na Cidade das Artes foi fazendo o Minotauro. Maravilhoso. E como é que quando você adapta, quando você pega um texto dele, você vai adaptar, ou você vai provocar a leitura, quais são os procedimentos assim que você usa? Você busca essa atualização de sentidos? E como é que é isso? Minotauro foi um projeto legal porque ele foi uma espécie de... Vou tentar achar uma palavra boa. Foi uma espécie de contaminação do meu modo de ver a vida, meu modo de ver o evento teatral. Eu contaminei o evento da minha então sócia, que queria um espetáculo teatral com ênfase narrativa em espaços abertos para grupos pequenos de 50 e poucas pessoas.
Aí eu pensava aqui, pô, só 50? Pô, música de concerto, só 50? Tem certeza? Eu tenho uma experiência muito positiva, assim, com grandes plateias, assim, e acho que o silêncio da grande plateia é a coisa mais, assim, que me emociona, assim, eu escuto esse silêncio, assim, quase que diariamente, assim, de plateias que eu já tive. E aí, como produtor, eu fiz essa contaminação porque eu programei para um lugar onde seria impossível ter só 50 pessoas, né? E depois eu contei para ela gostou, ficou o máximo, que eram os jardins do Museu da República. Depois a gente veio para cá e nunca teve menos de que 150 pessoas. Foi bem interessante. Você falou Procedimentos de adaptação. Procedimentos de Quando você adaptação. leva essas obras clássicas, como é que você... Eu tenho as coisas que eu acumulo como leitor e tenho também a ajuda de pessoas que trabalham comigo, a professora Maria Coelho, que ela faz a pesquisa, assim, eu dou um tema, assim, bem sutilmente, ela vai, a gente começa a conversar sobre isso, e aí nas reuniões de equipe, assim, eventualmente alguém coloca outras questões, outros temas, outras rodas, não, tira isso, tira aquilo. No final das contas, fica um material que a gente vai usando, né? Nesse do Nordeste, a gente só tinha uma coisa que era usar, pelo menos uma coisa de um estado, pelo menos. Todos os estados estão ali representados, alguns estados com mais dificuldade, não vou ser aqui indelicado de dizer quais, outros com menos. Mas ele é formado intuitivamente, nessa mistura de intuição com acordos internos, assim, com as pessoas que trabalham com a gente. E é sempre coletivo? Quase sempre. Ele é coletivo à medida que a gente tem um material bruto, que a gente tem ali de, tipo, 2 vezes mais material que a gente precisa, e aí o coletivo aí sim vai chegando nesse formato. Mas isso só recentemente, porque eu tinha um protagonismo maior, assim, nos 5 anos atrás, assim, e agora nos últimos, assim, eu tenho dividido mais com a minha equipe, e claro que vai ficar muito melhor, porque você tem mais pessoas, mais vozes, mais narrações, mais ideias, mais, enfim, tudo melhor, e são pessoas muito talentosas, né, André? Bom, gente, a gente está se aproximando aí do final, faltam 10 minutinhos. Queria abrir aqui para, enfim, é isso, né? Reabrir, abrir um pouco mais essa brecha para que vocês também possam fazer perguntas ou, enfim, colocações, não só para o Eduardo, mas também para o Maxim, enfim, sobre essa relação entre teatro e literatura, a nossa adaptação, a obra do Cervantes, enfim. Fiquem à vontade, está aberto aí. Eu quero fazer uma colocação. Até falar um pouquinho da minha experiência, como é que a literatura me capturou. Sim. Porque eu sou do tempo que era obrigatório a leitura, né? E eu achava um saco. Eu falava, ai meu Deus, tem que ler, enfim. Ainda é, né? Ainda é. Agora não, mas assim, a gente era obrigado a ler e fazer a ficha de leitura e tal. E eu tive uma professora no ensino médio que ela chegou revolucionando tudo. Ela falou assim, a minha aula, imagina, isso aí era década de 80, então a gente estava saindo da ditadura, então o ensino era muito formal, era uma coisa muito, né, fechada. E ela falou, a nossa aula a partir de hoje vai ser tudo em círculo, em roda. Eu tenho paixão por roda desde... era minha professora de língua portuguesa, Maria Helena, pelo VCC, e ali a gente conversava, a gente debatia temas. Aquilo foi revolucionário. Hoje pode parecer uma coisa boba, simples e tal, mas assim, aquilo eu ficava olhando e falava assim, gente, a gente está olhando para a cara do outro, a gente está debatendo assuntos. Era primeiro ano do ensino médio, né? Num momento que as pessoas não conseguiam falar direito, tinham um ar pesado de medo e tal. Então, eu vejo que a literatura é isso, é o que acontece com as nossas rodas, assim. Eu já estou me colocando como... Porque quem pensa é o Edu, né? Mas eu estou ali junto com ele, pensando juntos também. Que essa possibilidade de troca, essa possibilidade de você ser ouvido, né? Se expressar, é que captura essas crianças, esses adolescentes. Porque
talvez ali seja o único lugar que ela tenha para poder, nossa, eu posso falar, eu posso ouvir alguma coisa que não está... Enfim, eu acho que é uma experiência transformadora, não só para eles, para a gente também, né? Porque a gente fica bem mexido e aberto com muita coisa que acontece, né? E são coisas inesperadas. Quando eu falo da obrigatoriedade, eu sou professor da rede estadual. E depois desse governo totalitário que nós tivemos, os resquícios dele ainda estão aí. E eu me considero trabalhando sob a égide de uma ditadura. Não é toda a literatura que eu posso apresentar para os meus alunos, sobretudo porque eu trabalho num contexto de uma direção pentecostal. Então, a roda ainda é um tabu na escola em que eu trabalho, sabe? E é muito interessante, recentemente eu fiz uma leitura de trechos de Clara dos Anjos, do Lima Barreto. E tem toda uma relação com, né, enfim, com todo um contexto do Rio de Janeiro e tal, e a maioria dos meus alunos, pessoas negras e tudo, e era muito bonito ver a reação à obra no momento em que se lia, com toda a dificuldade da leitura que eles têm, e aí todo o exercício de vamos com calma, vamos juntos e tal. E, cara, é isso, é simples, é uma roda, um texto que você escolhe, que você sabe que vai chegar naquela turma, naquelas pessoas, que vai gerar interesse, mas são dispositivos muito simples, né? Que parecem ultrapassados, mas, infelizmente, ainda não são, assim. É isso. Exatamente, são coisas que parecem óbvias, mas, isso. assim, a gente ainda tem muito tabu na sociedade, né, em relação a essas... A educação, ela está muito hermética, engessada ainda, né, infelizmente. Eu também sou professora, né, eu fui cursar, por conta dessa professora, eu fui cursar jornalismo. Por conta dela, entendeu? Eu falei, eu preciso trabalhar com as palavras, eu preciso escrever, né? Então, uma professora realmente que mudou a chavinha na minha cabeça. E engraçado que eu tenho uma amiga que também é professora de língua portuguesa, que detestava a Maria Helena, porque eu não sei, mas foi ser professora de língua portuguesa, entendeu? Então, é isso. Vamos passar adiante. Desculpa, falei horrores também. Porque eu tenho que fechar o... Eu queria saber como é que foi fazer a adaptação. Obrigado pela presença. Valeu. Foi um processo longo, assim, um processo de paciência. Porque acho que eu levei uns 3, 4 anos escrevendo, rabiscando, e aí tinha um calhamaço, assim, a leitura dava mais de 2 horas, depois a gente foi selecionando aventuras. O livro é dividido em aventuras. Então a gente selecionou, eu selecionei de antemão algumas dezenas, as preferidas, sei lá, as que tinham pensavam um caminho dramatúrgico importante. E aí primeiro fiz sem medo de ser feliz, eu fui adaptando essas aventuras para um linguajar do teatro, de solo. Depois a gente foi elegendo algumas, e no processo de ensaio, algumas coisas também eram até improvisadas, algumas aventuras, conta esse... Então foi meio que isso, a gente teve esse processo de antemão, de separar, de escolher, de eleger, e depois de ir limpando, e tirando, e deixando, não, vamos deixar isso, porque precisa disso, pensar um caminho também narrativo. As aventuras são sempre as mesmas. Você São. Muda? Não muda. Mas você atualiza, né? Porque essa peça tem 10 anos. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você tem coisas aqui que são atuais. Sem você dúvida, fala, sim. Né? Sem dúvida. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria elogiar o trabalho de vocês, sensacional, maravilhoso, todos, 3 aí, muito legal. Queria falar da importância do enlouquecimento, que eu acho que essa peça traz isso, né? Assim, o enlouquecimento do Quixote, e que é uma coisa que tem um cunho libertário, me parece, tanto que fascina depois o Sancho Panza, né? Isso eu acho muito interessante, porque eu acho que o mundo está muito pouco enlouquecido, o enlouquecimento saudável, o enlouquecimento do bem.
o enriquecimento criativo, que te leva a enfrentar moinhos. A gente está carente disso. Né? A gente está enfrentando moinhos equivocados, então os que a gente tem que enfrentar. E, assim, interessante que nós duas aqui somos de um grupo de teatro para a terceira idade. Ela está há muitos anos, eu estou há pouco tempo, que é dirigido pelo Sérgio Kaufmann. Claro, Projeto Don Quixote. Projeto Don Quixote. E nós estamos adaptando da literatura uma peça que a gente vai levar agora, dia 10 de dezembro, de uma escritora chamada Elvira Vinha, que é premiada da Academia de Letras, e que se chama O Triste Fim de Asdrubal o Terrível. E é muito interessante, nós lemos a peça toda, nós lemos o texto dela todo, e é interessante acompanhar esse processo de colocar o livro em cena, né? Mas e são recortes assim muito criativos que você tem que fazer um outro texto, um texto teatral, mas que é dessa literatura, porque as palavras da Elvira estão ali, né? E eu acho muito rico trazer a literatura para o teatro, acho fundamental, e talvez desmistifique um pouco essa coisa do livro ser chato, né? Tanto que você está fazendo o caminho inverso, né? O aluno, nossa, eu quero ler, agora eu quero ler isso, né? Isso é muito legal. É muito do audiovisual, do visual para, né, a leitura. Hoje em dia o caminho é mais esse, né? Gente, obrigada, gente. É porque a gente precisa encerrar, porque vai ter uma outra montagem aqui no teatro. Você não deve estar cansado. Né? Não, eu também acho. Essa peça foi tão leve, né? Vou passar a noite montando coisa aqui, um cenário com um trabalho que vai vir. Mas, amanhã. Eduardo, muito obrigado pela presença, pelas contribuições. Obrigado a vocês pela presença. Divulga a temporada, gente, só semana que vem pode que deixar. tem. Vamos fazer. Valeu, obrigado. Obrigada, gente.